Olá pessoal, tudo bem? Estamos estudando então a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, certo? Já vimos a parte geral da lei. Agora vamos entrar nos crimes em espécie, na parte que ela fala dos crimes e das penas. É a parte da lei que descreve realmente quais são as condutas que configuram abuso de autoridade, certo? Então vamos lá. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Então veja bem, o crime aqui é, por exemplo, um juiz decretar a prisão temporária de alguém sem cumprir os requisitos da lei de prisão temporária, certo? Para que se decrete, ou então decretar a prisão preventiva de alguém, sem que os requisitos lá do CPP, lá do Código de Processo Penal, tenham sido cumpridos, certo? Essa conduta configura abuso de autoridade, ok? Próximo parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária, então, os membros do Poder Judiciário aí, que dentro de prazo razoável deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Certo? Então, no caput, a conduta é comissiva, é um fazer. Decretar a prisão de alguém sem cumprir as formalidades legais. No parágrafo único, a conduta é omissiva, deixar de fazer. Aqui é quando a autoridade judiciária, percebendo que aquela prisão é ilegal, deixa de relaxar. Ou percebendo que é manifestamente cabível o habeas corpus, deixa de conceder o habeas corpus. Ou percebendo que é manifestamente cabível a substituição da prisão preventiva por uma outra medida cautelar menos gravosa, também deixa de aplicar a medida. Perceberam? São todas condutas omissivas, de omissão, ao passo que no caput a conduta é comissiva, de ação. Ok? Artigo 10. Outro crime, outra conduta. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Certo? Aqui é o seguinte: às vezes, uma testemunha, por exemplo, é intimada a comparecer a uma audiência e não comparece. Nesse caso, o juiz pode mandar conduzir essa testemunha sob vara. É uma expressão antiga que ainda se usa. A condução sob vara ou a condução coercitiva. Ele manda, por exemplo, a polícia ir até o endereço da testemunha e trazer a testemunha. Ela vem escoltada para o fórum, para a audiência, certo? Só que essa lei falou o seguinte: essa condução coercitiva de testemunhas e de investigados, elas só podem acontecer se eles tiverem sido previamente intimados e não compareceram. Se eles não tiverem sido intimados previamente e o juiz mandar buscá-los de forma coercitiva, vai configurar o abuso de autoridade. Perceberam? Ok? Próximo. 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária
no prazo legal, certo? Ó, quando a autoridade policial, né, o delegado de polícia, por exemplo, cumpre um mandado de prisão ou ratifica a prisão de alguém em flagrante, ele tem que comunicar aquela prisão para a autoridade judiciária, ou seja, o juiz competente, certo? Se ele deixa de comunicar aquela prisão ao juízo competente, configura o crime de abuso de autoridade. É esse crime aqui, certo? Agora, atenção para pegadinha de concurso. Pusemos nas observações aqui. Por quê? O artigo 306, vem comigo para o slide aqui, ó. O artigo 306 do CPP, ele traz essa regra, né, de ter que comunicar a prisão, porém ele inclui o Ministério Público entre os que devem ser comunicados, certo? A lei de abuso de autoridade só fala da autoridade judiciária, não fala do Ministério Público, ok? Então cuidado com isso aí, pode ser uma pegadinha na hora da sua prova, fica bem atento, certo? Parágrafo único, incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva e deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a família por ele indicada, certo? Ó, também não só configura o crime deixar de comunicar a prisão em flagrante, por exemplo, ou a prisão decorrente da condenação, de um mandado de prisão, né, decorrente de condenação, mas qualquer modalidade de prisão, tá vendo? Ó, prisão temporária ou prisão preventiva também, que são duas modalidades de prisão provisória. Então não precisa ser prisão decorrente da condenação, não. Deixou de comunicar qualquer prisão, já vai configurar o abuso de autoridade, certo? E detalhe, também configura deixar de comunicar a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Na lei anterior, que foi revogada por essa, não falava da família do preso, só falava de deixar de comunicar a autoridade judiciária. Então, atenção, como é uma regra trazida pela lei nova, a chance de ser cobrado no concurso também é muito grande. Fica atento a isso aí, ok? Então, hoje, configura-se o crime de abuso de autoridade. Tanto deixar de comunicar para a autoridade judiciária a prisão de alguém, quanto também deixar de comunicar a família do preso ou pessoa por ele indicada. Certo, pessoal? Vamos seguir. O que mais configura? Quando o agente deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e o nome do condutor e das testemunhas, certo? A nossa lei, o nosso Código de Processo Penal, ele manda que a autoridade policial lavre essa chamada nota de culpa e entregue ao preso. Ela tem 24 horas para fazer isso. Nessa nota de culpa, o preso toma ciência da acusação que está lhe sendo feita, ok? Bem como, na verdade, o motivo, né, pelo qual ele foi preso e o nome de quem foi o condutor dele e das testemunhas, certo? Se a autoridade policial deixa de entregar essa nota de culpa ao preso nesse prazo de 24 horas, memorize esse prazo, ela vai incidir no crime de abuso de autoridade. O que mais configura esse crime? Quando o agente prolonga a execução de pena privativa de liberdade, prisão temporária, prisão preventiva, medida de segurança ou internação, deixando sem justo motivo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura.
imediatamente após recebido, ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Aqui é o seguinte, resumindo essa conduta aqui vencer o prazo da prisão da pessoa, ela tem que ser solta. A pessoa não pode ficar presa além do prazo legal. Ela não pode ficar presa além do que foi determinado na sentença, por exemplo. Ok? Então, se a pessoa cumpriu totalmente a pena dela ou o prazo da prisão temporária terminou, esgotou-se o prazo, tem que soltar a pessoa, gente. Se mantiver a pessoa presa, vai configurar o abuso de autoridade, certo? Artigo 13, outra conduta, constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A fazer o quê? Vamos lá. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Aqui é para evitar aquelas questões sensacionalistas, né? Às vezes, né, para evitar aquele jornalismo sensacionalista que expõe o preso, às vezes, né, a situações constrangedoras, a lei criou essa regra, certo? O que mais? Obrigar o preso a fazer o quê? Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Então, por exemplo, imagine que o delegado de polícia efetuou a prisão de alguém, chama a imprensa lá, começa a dar tapa na cara do sujeito, fala assim, aí olha para a câmera agora, não baixa a cabeça não, levante essa cabeça aí. É uma situação teoricamente vexatória. A autoridade que fizesse isso incidiria no crime de abuso de autoridade. E o que mais? Constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, certo? É uma regra do nosso direito penal, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Essa é uma regra. Então, se o agente público constrange o preso, mediante violência ou grave ameaça, a produzir uma prova contra si mesmo ou até mesmo contra um terceiro, ele vai incidir em abuso de autoridade. Um detalhe aqui, a pena é 1 a 4 anos sem prejuízo da pena combinada à violência, certo? Porque se nesse abuso aí o preso sofrer violência, a autoridade, o agente público aqui responderá pelo crime de abuso de autoridade, mais o outro crime, por exemplo, uma lesão corporal, certo? Vamos seguir? Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, ok? Pessoal, certas pessoas têm o dever de guardar sigilo de informações que chegam ao seu conhecimento. Então, por exemplo, médicos, advogados, padres, né, que ouvem confissões, eles têm o dever de guardar sigilo. Essas pessoas não podem ser constrangidas a depor, ok? O tipo penal é esse aqui. O agente público constrange a pessoa a depor e fala assim, olha, se você não depuser, você vai ser preso. Eu vou decretar a sua prisão ou eu vou pedir a sua prisão. Esse que é o crime. Tudo bem? Parágrafo único. Incorre na mesma pena. Quem faz o quê? Quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado, defensor público, sem a presença do patrono. Veja que interessante. Todo acusado no Brasil tem direito ao silêncio. Se o acusado disser assim, olha, eu não vou falar, eu vou exercer o meu direito de ficar calado.
A autoridade não pode obrigá-lo a falar, não pode seguir com o interrogatório e ficar insistindo para ele falar, porque isso vai configurar um abuso de autoridade. Além disso, ele fala assim, não, eu só falo na presença do meu advogado, eu vou esperar o meu advogado. E se a autoridade insistir nesse depoimento, nesse interrogatório, também poderá incidir no crime de abuso de autoridade. Certo? Próximo, artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Certo? Então, ó, quando alguém está sendo preso, essa pessoa tem o direito de saber quem está efetuando a prisão. Essa autoridade tem que identificar-se. Se ela deixa de se identificar ou dá uma identidade, fornece uma identificação falsa, ela vai incidir também no crime de abuso de autoridade. Parágrafo único, incorre na mesma pena. Quem? Como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então perceba que esse crime pode ser praticado tanto no ato de prisão da pessoa, como posteriormente no ato de interrogatório dessa pessoa. Porque essa pessoa presa, ela vai ser posteriormente interrogada, certo? Então o crime pode se dar nesses dois momentos, ok? Vamos seguir. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Memorize para sua prova. Interrogatório noturno de preso só pode acontecer em duas situações. Primeiro, quando ele é preso em flagrante. Aí não importa a hora. A segunda é se ele tiver assistido por um advogado ou um defensor público e ele consentir em prestar esse interrogatório em período noturno. Fora dessas situações, não é permitido, configura abuso de autoridade. Certo? Vamos seguir. Próxima conduta. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação de legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Ó, os presos têm o hábito de escreverem cartas, tá, para as autoridades. Trabalhei já numa promotoria de execução penal, então recebíamos muitas cartas de presos lá. Eles têm esse costume de mandar cartas diretamente para o juiz, diretamente para o promotor, certo? Essas cartas, eles não podem ser impedidos de enviar essas cartas, certo? Aqui a lei está se referindo exatamente das cartas em que eles questionam a legalidade da própria prisão, porque várias vezes eles escrevem dizendo que a prisão deles é ilegal, que eles não deveriam estar presos. Essas cartas têm que chegar normalmente às mãos da autoridade judiciária. Eles não podem ser impedidos de enviar essa carta. Então, quem impedir ou retardar o envio desses pleitos de forma injustificada vai incidir no crime de abuso de autoridade. Certo? Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Veja que interessante.
além de responder aquele que impediu ou retardou o envio, né, do pleito, se a autoridade judiciária, se o juiz, sabendo dessa situação, não faz nada, ele também comete crime de abuso de autoridade. E mais, ainda que ele não seja o juiz competente para analisar a prisão daquela pessoa ali, ele tem que comunicar para o juiz competente, se ele tomar conhecimento desse fato. Porque se ele não comunicar, ele incide no crime de abuso de autoridade. Certo, pessoal? Vamos seguir. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. O Estatuto da Advocacia prevê que o advogado tem o direito de se entrevistar com seus clientes de forma reservada. E ninguém pode impedir isso. Se alguém tentar impedir, sem justa causa, que ocorra essa entrevista entre advogado e cliente, incidirá no crime de abuso de autoridade. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Então, veja bem, não é crime somente impedir a entrevista lá quando a pessoa é presa. Também é crime de abuso de autoridade impedir a entrevista antes da audiência judicial. A audiência acontece lá no fórum, certo? Como também é crime impedir que o preso se sente ao lado do advogado, certo? Ou com ele se comunique no curso da audiência. Só não vai ser crime impedir que sente ao lado do advogado e se comunique com ele no curso da audiência em duas situações que você tem que memorizar. A primeira é durante o interrogatório do acusado. Imagina se durante o interrogatório o acusado puder ficar falando com o advogado dele o tempo todo, conversinha paralela. Não é possível, ok? Então essa é uma situação. E qual que é a outra situação? Na hipótese de um interrogatório da audiência ser feita por videoconferência. Porque às vezes o preso vai estar lá no presídio e o advogado vai estar aqui dentro do fórum, ok? Não vai ser possível sentar perto e falar, certo? Vamos seguir. Mais um crime. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Certo? Então, a LEP, a nossa Lei de Execução Penal, fala que não se pode misturar dentro das mesmas celas homens e mulheres. Mulheres devem estar presas separadamente dos homens, ok? Em estabelecimentos próprios de preferência, certo? Assim como não se pode também misturar adultos com crianças, com adolescentes infratores, ok? Misturou ali adultos com adolescentes infratores, misturou ali homens e mulheres na mesma cela, incidirá no crime de abuso de autoridade. Tudo bem, pessoal? Fechamos mais esse bloco aqui. Um abraço e até a próxima.